Olá, pessoal. Sou o professor Cássio da Silva Dias. Vamos para o tópico Teoria Estrutural ainda da nossa primeira unidade da disciplina Química Orgânica Básica. Nessa aula nós vamos falar sobre hibridização de orbitais, orbitais atômicos e moleculares, ligações nos compostos orgânicos, comprimento e energia. Eu trouxe algumas estruturas aqui para vocês, tá? De carbono, onde eu tenho, no primeiro exemplo aqui, um composto, né? Com 4 ligações simples, designadas ligações do tipo sigma. No segundo aqui eu tenho uma ligação dupla, tá? E 2 ligações simples. No terceiro estrutura aqui eu tenho 2 ligações duplas, tá? E nós temos, na verdade, aqui 2 carbonos com ligações duplas. Nós temos um carbono, na verdade, com 2 ligações duplas, e um carbono com 2 ligações duplas, na verdade. E também os carbono da extremidade aqui tem 2 átomos de hidrogênio, tá certo? E aqui eu tenho embaixo uma estrutura onde eu tenho um carbono com uma ligação tripla, e cada carbono está ligado a um hidrogênio, tá? Pessoal, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação do tipo π, tá? Um par de elétrons π e um par de elétrons sigma, tá certo? Quando eu tenho uma ligação tripla, como eu já falei para vocês, eu tenho 2 pares de elétrons π e tenho um par de elétrons sigma, tá certo? Só relembrando. Então, eu quero falar para vocês, eu trouxe aqui a estrutura do metano, o carbono fazendo 4 ligações simples, tá? O número atômico do carbono é 6, vocês não podem esquecer, aluno de química orgânica não pode esquecer que o número atômico do carbono é 6 e a massa é 12. Fazendo a distribuição eletrônica nos orbitais, eu tenho aqui um S2, 2S2, tá? Para o carbono, e 2P6, aliás, 2P2, né? Porque são 6 elétrons. Se nós observarmos dessa forma aqui, pessoal, o carbono ele só faz 2 ligações. Por quê? Porque eu só tenho 2 elétrons desemparelhados nos orbitais 2px e 2py. E como é que o carbono faz 4 ligações? Porque um elétron, pessoal, ele pode ser promovido para um elétron do orbital 2s, ele pode ser promovido para um orbital de maior energia. No caso, esse orbital 2pz que está vazio. E aí eu teria a seguinte distribuição: 2px com um elétron, 2py com um elétron, 2pz com um elétron. E o 2s também ficaria com um elétron, uma vez que um elétron desse orbital foi promovido para o orbital 2pz. Tá? E aí eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Só que as ligações do carbono, elas têm, quando elas são simples ou sigmas, são de mesma energia. E esses orbitais, e o que acontece? Vai haver uma fusão entre eles, originando orbitais idênticos, ou melhor, iguais e de mesma energia, que eu chamo de orbitais hibridizados ou híbridos, tá? Essa mistura, pessoal, ela ocorre entre um orbital s e 3 orbitais do tipo p. Então, esses orbitais que fundiram, eu chamo de orbitais hibridizados do tipo sp3. Então, quando o carbono ele faz 4 ligações sigma, ele utiliza orbitais híbridos do tipo sp3. Tá certo? Aqui eu tenho os orbitais, tá? Onde vai ocorrer a mistura. Orbitais do tipo P tem forma de halteres e orbital S, ele tem formato esférico, vão se fundir e formar esses orbitais que vocês estão observando aqui destacados na cor cinza. São os orbitais híbridos, no caso são 4 orbitais do tipo sp3. Quando a hibridização do carbono ela é do tipo sp3, no caso, por exemplo, do metano, que o carbono faz 4 ligações com hidrogênio, o ângulo entre as ligações é de 109,5 graus. Essas nuvens eletrônicas ou esses pares de elétron compartilhados vão se repelir de modo a ficar a maior distância possível entre si. Quando isso acontece, eu vou ter uma configuração para a molécula do tipo tetraédrica. Por isso que a geometria na molécula do metano, ou até em outros compostos onde o carbono faz 4 ligações simples, é chamada de geometria tetraédrica. O ângulo é de 109,5 graus, tá certo? Na estrutura do metano,
O carbono utiliza o orbital híbrido dele sp3, que é o orbital atômico, e o carbono vai utilizar o orbital s. Aliás, o hidrogênio vai utilizar o orbital s. Como vocês podem observar, o hidrogênio só tem um elétron, a distribuição eletrônica dele é 1s1. Então, quando o carbono ele utiliza o orbital dele híbrido sp3 e o hidrogênio utiliza o orbital atômico dele s para formar a ligação, eu vou ter a formação de um orbital molecular do tipo sp3s. Então, na molécula do metano, por exemplo, eu tenho 4 ligações sigmas, formada pelos orbitais moleculares do tipo sp3, que é o orbital do carbono, e s, que é o orbital do hidrogênio. Tá certo? Aqui na molécula do metano, aliás, do etano, por exemplo, onde o carbono também faz 4 ligações simples, tá, pessoal? Eu tenho aqui orbitais do carbono do tipo sp3 e o hidrogênio utiliza orbitais do tipo s. Então, nessa estrutura aqui do etano, eu tenho 6 ligações do tipo sigma, que são ligações dos átomos de carbono com hidrogênio, são ligações utilizando orbitais do tipo sp3s. Isso aqui é um orbital molecular, porque eu já tenho ligação. E tem também uma ligação sigma entre os dois átomos de carbono, tá? Cada carbono utiliza seu orbital sp3, então vou ter a formação de um orbital molecular do tipo sp3sp3. Eu destaquei aqui, pessoal, o comprimento de uma ligação carbono-carbono. Se ela é simples, ela equivale a 1,54 angstrom. E se a ligação é simples, no caso aqui, né, carbono e hidrogênio, ela tem valor igual a 1,10 angstrom. Esse é o comprimento das ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, respectivamente. Na molécula do eteno, eu tenho carbono fazendo uma ligação dupla, pessoal. Eu tenho carbono formando uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Então, eu já tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Fazendo a distribuição eletrônica aqui do carbono, de número atômico 6, como eu já fiz lá, mostrando para vocês na estrutura do metano, aqui é a mesma coisa, distribuição no estado fundamental. Um elétron, ele pode ser do orbital 2s, ele pode ser promovido para o orbital 2pz, tá certo? E aí eu terei, no caso, a distribuição no estado ativado. Só que, pessoal, uma coisa, a ligação do tipo pi, ela só ocorre com o orbital do tipo p, tá? E aí, nesse caso, o que vai acontecer? A fusão aqui vai ocorrer só entre um orbital s e dois orbitais p, formando orbitais híbridos do tipo sp2. Então, a orbital S com 2p forma orbitais híbridos do tipo sp2, tá? Então, vou ter 3 orbitais sp2, que são os orbitais que o carbono vai utilizar para realizar as ligações do tipo sigma, e vou ter um orbital aqui p puro, ou melhor, que não sofreu hibridização, não se misturou, que é para a realização da ligação do tipo pi, certo? E aqui eu trago a estrutura ainda do eteno, tá? Na estrutura do eteno, pessoal, eu vou ter orbitais moleculares do tipo sp2sp2, que são orbitais que é responsável pela ligação carbono-carbono, e vou ter também orbital molecular do tipo sp2s, que é responsável pela ligação carbono-hidrogênio, tá certo? Sempre o carbono, para realizar suas ligações, vai utilizar orbitais híbridos, ou melhor, hibridizados. E quando a hibridização, pessoal, for do tipo sp2, o ângulo aproximado entre as ligações é em torno de 120 graus, tá? Eu trouxe aqui para vocês o comprimento de uma ligação dupla, que equivale a 1,33 angstrom, uma ligação dupla carbono-carbono. E quando o carbono ele é sp2 e ele vai fazer uma ligação com hidrogênio, o comprimento é de 1,08 angstrom. E aí vocês vão pesquisar lá no fascículo por que o comprimento dessa ligação, no caso, quando o carbono ele já é do tipo sp2, o comprimento dessa ligação diminui. E aí isso tem a ver com o caráter S da ligação. E aí vocês vão pesquisar lá no fascículo.
tá? Que foi disponibilizado para vocês. Eu trouxe aqui quais são os orbitais moleculares presentes na estrutura do formaldeído. O formaldeído tem uma ligação dupla aqui com o oxigênio. Eu tenho duas ligações sigmas com hidrogênio. O carbono utiliza o orbital híbrido sp2 e o s do hidrogênio. Esse aqui é um orbital molecular, o sp2s. Por que sp2s? Porque se esse carbono tem uma dupla, a hibridização dele é do tipo sp2, uma vez que eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. E a ligação sigma são realizada com orbitais híbridos e a ligação pi com orbital p puro, tá? Eu tenho uma ligação pi, no caso aqui, carbono-oxigênio, e a ligação é do tipo pp, uma vez que a pi é realizada somente com orbital p, né? O oxigênio também utiliza o orbital p. E tem uma ligação sigma, tá? Aqui, carbono, oxigênio, o carbono utiliza o seu orbital híbrido sp2 e o oxigênio utiliza o orbital p. Esses são os orbitais moleculares presentes na estrutura do formaldeído. Nós temos ainda, pessoal, o último tipo de hibridização do carbono, quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, com o carbono com uma ligação tripla ou duas duplas, nesse caso ele vai ter duas ligações do tipo π. Se eu tenho duas ligações do tipo π, agora eu já vou precisar de dois orbitais p puros para essas duas ligações do tipo π. Nesse caso, vai ficar reservado o orbital px, o orbital py e o orbital pz. E a mistura vai ocorrer só entre os orbitais s, um orbital s e um orbital p, tá? Então, o carbono, nesse caso, ele vai ter hibridização do tipo sp, tá? As ligações sigma vão ser realizadas com orbitais do tipo sp. Eu tenho dois orbitais sp, que são os orbitais híbridos, e tenho dois orbitais p puro para as duas ligações do tipo π. Aqui eu trouxe para vocês, tá? A estrutura do etino, aonde eu tenho aqui a ligação sigma, ela é do tipo sps, que é o orbital molecular, tá? O carbono utiliza o orbital sp e o hidrogênio utiliza o orbital s, e tenho aqui uma ligação sigma do tipo sp-sp, porque os dois carbonos têm hibridização sp, portanto vão utilizar os orbitais atômicos sp, formando o orbital molecular sp-sp, tá certo? O que mais eu tenho para falar para vocês, pessoal? Quando o carbono ele tem hibridização do tipo sp, o ângulo entre as ligações ele é de aproximadamente 180 graus. O comprimento da ligação tripla é de 1,2 ou 1,20 angstrom. Já a ligação carbono-hidrogênio, quando o carbono ele tem hibridização sp, ela cai para 1,06 angstrom. Observa que diminui ainda mais em relação. Quando eu tenho um carbono, por exemplo, sp3, que é 1,10. Quando eu tenho um carbono sp2, é 1,08. Quando eu tenho um carbono sp, é 1,06. E aí eu falei que vocês vão pesquisar isso lá no fascículo. Por quê? Porque a partir daí eu tenho um aumento na eletronegatividade do carbono, vou ter um aumento no caráter S da ligação, tá certo? E vocês vão observar, vão pesquisar aí o que tem a ver o aumento do caráter S com a diminuição do comprimento da ligação, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês como é que vai ocorrer essa fusão entre os orbitais, três orbitais P e eu tenho três orbitais P aqui e um S, essa fusão. Esse orbital aqui está repetido, pessoal. Isso aqui seria para o orbital, a hibridização do tipo sp3 que eu já mostrei para vocês, tá? Eu aqui tenho uma estrutura onde eu tenho duas ligações do tipo π, no caso a estrutura do propadieno. Eu tenho os seguintes orbitais moleculares. Duas sigmas do tipo sp, sp2. sp seria o orbital desse carbono do centro, sp2 desse carbono da extremidade, tá? Duas ligações π do tipo pp, tá? Orbital molecular do tipo pp, e quatro ligações sigmas, no caso são as ligações com hidrogênio, se os carbonos das extremidades têm hibridização sp2,
os hidrogênios utilizam seus orbitais s, formando um orbital molecular do tipo sp2s. Aqui eu trouxe um quadro resumo com as hibridizações, os ângulos de ligação, tá? Inclusive, eu só frisei aqui a geometria do carbono com 4 ligações simples, no caso com a hibridização sp3, que é tetraédrica. Quando eu tenho um carbono sp2, a geometria do carbono vai ser trigonal planar, tá? As ligações vão estar no plano. E quando eu tenho um carbono sp3, a geometria dele vai ser linear, porque o núcleo dos átomos vão estar alinhados, tá bom? Aqui eu tenho o comprimento das ligações, com a hibridização sp3, 1,54, a ligação carbono-carbono, quando é sp2, 1,33, quando é sp, 1,20. Tá? Força de ligação em quilocal e em quilojoule. Essa força ela tende a aumentar à medida que o caráter S da ligação aumenta. Tá? O comprimento da ligação carbono-hidrogênio ele diminui à medida que o caráter S da ligação também aumenta. Tá? E a força da ligação carbono-hidrogênio ela também tende a aumentar à medida que o caráter S da ligação aumenta. E aqui a gente já finaliza o nosso segundo tópico da primeira unidade. Aqui é a nossa imagem, todos os dias temos a chance de aprender e dar o nosso melhor. Por isso, não desperdice essa oportunidade, entregue o seu melhor todos os dias. Obrigado a todos e até a próxima.